Em todo tempo tu és tão bom. O gozo eu tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá
Sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E o milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito
Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Jesus ainda realiza sonhos. Jesus ainda tem o controle de tudo em nossas vidas. Estamos aqui nessa tarde de hoje, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e diante dos familiares de Késia, da mãe de Mateus, dos amigos aqui presentes, dos irmãos em Cristo, aleluia, para estarmos assim celebrando o casamento de Mateus e Késia, Késia do Mateus e Mateus da Késia. Hoje eles são, até esse momento aqui, antes de cumprir os seus votos, cada um é a sua própria carne. Mas depois, diante de Deus e de vocês como testemunhas, e diante do compromisso que eles irão firmar perante também o cartório civil, eles se tornarão uma só carne. A Késia será a disjuntura de Mateus, e Mateus será o cabeça do seu lar, aonde eles formarão uma nova família. É como a palavra nos diz, que o homem e a mulher, para se unir ao matrimônio, deixa pai e mãe e se unirá à sua esposa, ao seu esposo, e assim dá continuidade a uma nova família.
estamos aqui para nós celebrarmos, que é um estado bastante honroso para nós. Vocês podem se sentar um pouco, em nome de Jesus. Que o casamento ele é um estado honroso para nós, para o Senhor Jesus. E nós sabemos que esse momento aqui é um momento ímpar, de Mateus para com Késia, de Késia para com Mateus. É um momento muito especial, que irá ficar marcado em vossos corações. Este momento, vocês aqui como família, vocês que estão aqui nessa tarde de hoje, aleluia, e vai ficar registrado no memorial dos céus também, aleluia. Assim como Jesus ele se fez presente lá no livro de João capítulo 2, aonde Jesus ele foi convidado para ir a um casamento que chamava as bodas. Jesus se encontrava ali presente, ele participando ali juntamente com a sua mãe, com os seus discípulos. Ele estava ali honrando aquele casal de nubentes, aleluia. E Jesus não pode faltar. Não é diferente, Mateus e Késia. Jesus ele tem que ser o símbolo da união entre o homem e a mulher, porque ele dá o sustento. Eu sei que os quilômetros separavam vocês. Eu sei que neste 1 ano e 4 meses, ao qual vocês se conheceram em 2024 de dezembro, aleluia, eu sei que deve ter sido algo bastante especial. A distância, ao qual também ela se torna-se perto quando Jesus é o centro, quando Jesus ele dá o sonho. Eu conversei um pouco com Mateus. Mateus ele disse que ele já estava orando pela sua esposa. Que coisa linda. Vendo ali seus amigos lá na igreja se casando, e Mateus, cadê a minha? Que o Senhor ele tem preparado, e Deus falando para ele: espera, descansa em mim, porque no tempo de Deus o Senhor ele providencia tudo. Quem sabe ele estava olhando lá para o estado dele, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Mas o Senhor estava direcionando ele para uma baiana, natural de Camaçari, mas residente em Feira de Santana. Aleluia. Mas o Senhor que faz todos os trajetos nas nossas vidas. E Késia também, ela acreditava dessa forma, ela se guardando para aquele que o Senhor iria preparar para ela, como Mateus também se guardando para aquela que o Senhor iria preparar para ele. Quem sabe aí, a idade chegando, eles dizem assim: oh, tanta gente, Jesus esqueceu de mim. Não se esqueceu de ti. Na palavra dele, Isaías diz que a mãe que carrega um filho no seu ventre, que depois ela está amamentando, ela pode até se esquecer daquele que ela amamenta, mas todavia o Senhor ele não se esquece, como ela não se esqueceu de ti, Mateus, como ele não se esqueceu de ti, Késia. O Senhor ele tem tudo escrito desde quando nós fomos fecundados no ventre da nossa mãe. O Senhor ele já tinha uma pessoa certa, aleluia. E assim é esse Deus que nós servimos.
Eu sei que tem pessoas que dizem que não há profecia para casamento. Não, a gente vai, olha, gostou, a gente vai sim. Não, Jesus, ele tem tudo preparado. Jesus, ele tem a disjuntura certa para o homem. Ele tem tudo. Se nós lembrarmos lá, Abraão, Isaac também já estava chegando numa idade que Isaac precisava também se casar para dar continuidade. Abraão disse para ele assim: olha, vai até tal lugar, falou com o serviçal dele, lá você vai chegar, e aí vai ter, isso porque Deus já tinha falado com Abraão, vai ter uma mulher que ela vai pegar assim, descer para pegar a água, quando você olhar, esta é a esposa de Isaac, e você vai trazer. Assim também o Senhor trouxe Mateus para Késia e levou Késia para Mateus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Deus que cumpre promessas. Está cumprindo a promessa na tua vida, Mateus. Está cumprindo a promessa na tua vida, Késia, neste dia de hoje. Esse dia de 25 de abril vai ficar marcado em vossas vidas, que vocês vão carregar até a volta de Jesus. Amém? Aleluia. Então o casamento, ele tem que ser contraído com reverência, com santidade. Aleluia. Aonde o esposo vai dar o apoio à sua esposa, e vocês devem proporcionar isso juntos até quando viverem. E o casamento, ele foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição que é a família. Sabemos que nos nossos dias de hoje, a família, os homens, não Deus, eles querem mudar as situações, mas Deus, ele fez tudo perfeito. Deus, primeiramente, ele fez o homem à sua imagem, e depois ele viu que o homem não era para ficar só, lhe daria uma disjuntura, dá um sono profundo em Adão, cerra-lhe uma das costelas e prepara a Eva para Adão. Aí a sua costela, Mateus, é para andar lado a lado, não Mateus na frente, ou Késia na frente, Mateus atrás e Késia atrás, não, é lado a lado. Por isso que ele tirou da costela. Aleluia. E o casamento, ele contribui para o bem-estar da sociedade, transmitir mediante a boa ordem familiar a pureza, a santidade, a verdade, de geração em geração. Aleluia. E Deus, ele instituiu esta união, como já falei, desde lá do Éden, e assim ele tem feito até os nossos dias de hoje. O casamento, ele tem que ser honrado diante de Deus, aquele que nos criou, que nos formou. Aleluia. Peço àqueles que pudessem colocar sobre os seus pés, se coloque em nome de Jesus. Vamos estar assim fazendo uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, a nossa alegria, Senhor, não seria perfeita e sublime se o Senhor não estivesse presente. Mas eu sei que o Senhor está presente aqui nesta tarde de hoje, Pai. E eu sei que Mateus e Késia está alegrando o vosso coração, Senhor, nesta tarde de hoje. Que apesar da distância deles, Senhor,
eles resolveram continuar orando, continuar te pedindo, Pai, que o Senhor desse graça a eles até este dia de hoje. E eu sei que o Senhor tem dado graça a eles, Senhor, por isso que eles estão aqui. E o Senhor está alegrando também os corações dele nesta tarde de hoje, porque o Senhor se faz presente, Jesus. Assim como o Senhor estava ali naquelas bodas de Canaã, da Galileia, o Senhor também está presente aqui nesta tarde de hoje, para que esta união ela venha a ser conhecida nos céus e na terra, em que o Senhor preparou este momento. Quem sabe os pensamentos de Kézia seria um, de Mateus seria outro, os caminhos de um e do outro seriam diferentes, mas o Senhor diz na tua palavra, no livro de Isaías 55, que os teus pensamentos não são nossos pensamentos, que os teus caminhos não são os nossos caminhos, que os teus pensamentos, os teus caminhos, diante dos pensamentos dele, os caminhos dele, Pai, são maiores do que eles podem imaginar. Isso aqui, Senhor, é somente o começo, Senhor, do que o Senhor vai honrar a este casal, Senhor. Assim como eles se honraram até este dia de hoje, Pai, assim também o Senhor vai retribuir para este casal, Senhor. E eu sei que o Senhor vai trabalhar de uma forma especial e gloriosa em vossas vidas. Que o Senhor continue abençoando os familiares aqui, porque há uma união também entre famílias. Há uma união também entre as famílias, a família de Kézia, a família de Mateus. E eu sei que Jesus está no centro desta união. Eu sei que teve a permissão dos pais de Kézia, através de uma videochamada, onde os pais da Kézia consentiu, a mãe do Mateus consentiu, os abençoou, porque também é importante a bênção dos pais sobre a vida dos seus filhos, que assim irão constituir uma nova família. Então, Senhor, te clamamos esta tarde de hoje, que as tuas bênçãos, Senhor, também estejam sobre a vida de Mateus, sobre a vida de Kézia, Senhor, e que o Senhor venha ser o centro desta união, que o Senhor venha se manifestar, Pai amado e querido Deus, e a tua sabedoria, o teu amor e a tua direção, Pai, sobre as vossas vidas, ó Senhor, eles venham ficar atentos ao teu comando, Senhor. Que o Senhor vos abençoe, em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Poder se sentar em nome de Jesus. Mateus e Kézia, vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus e pelos santos laços do matrimônio. Este é um momento muito sério e festivo ao mesmo tempo, quando um assume perante o outro o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas vidas. Eu seria a partir deste dia de hoje, primeiro contato entre Mateus e Kézia, e depois vem a parte do salmo. Cassiana ensinou Kézia a cozinhar direitinho, né? Porque agora, a partir de agora, Mateus vai ter que comer, né?
E se não gostar, vai ter que empurrar com um líquidozinho para descer. Eu creio que Cassiano ensinou ela a fazer direitinho, né? Quem sabe Mateus também tem um dote desse, né? Olha aí, ele disse, parece que tem, viu? Tem um dote para fazer alguma comida lá do Ceará, né? Que quer comida baiana, né? Aleluia! Então, e agora que vai dizer agora, né? Também o gosto, aí vai aprender, né? Kézia vai aprender os gostos de Mateus, Mateus também vai aprender o gosto de Kézia. E assim é a convivência entre dois, é a cumplicidade de um para com o outro. Mateus está lá no trabalho dele, e vai ter uma hora que Mateus, quem sabe, tem alguma coisa lá no trabalho, ele vai chegar de cabeça quente. Apesar que ele, eu olhei assim, Mateus é muito sereno, muito tranquilo, né? Mas será que não pode acontecer? A Kézia tem que estar ali, esperando ele chegar, com aquela cabeça de gelo, acalmando ele. Aí vai ter também um momento que ela também vai estar daquele jeito, Mateus, aí tu se prepara também para tentar com a tua cabeça de gelo, né? Mulher, principalmente a cada 30 dias, é problema, né? Às vezes vem coisa que só Jesus na causa, né? Mas como Jesus vai estar no centro, e vocês vão convidar Jesus para ser o morador onde vocês vão residir, aleluia, não como um visitante. A gente não chama Jesus para visitar a nossa casa, porque o visitante ele vem, visita e vai embora. Aí vocês vão convidar Jesus, como o Senhor colocou um para com o outro, o Senhor também agora vai conviver conosco, porque o Senhor vai estar aqui segurando as nossas mãos, para que seja até a tua volta buscar a tua igreja. Aleluia. Louvado e engrandecido o Cordeiro de Deus. Então vem, essas circunstâncias da vida, quer se apresentarem, que seja na riqueza ou na pobreza, aleluia, de alegria ou de tristeza, na saúde ou de enfermidade, e de compartilhar tudo que a vida dá e tudo que ela tira. Momento mantendo a fidelidade mútua como esposo e esposa, conforme que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Entre o casal tem que se resolve tudo entre ele e com Jesus. Imagina, ela vai buscar agora, né? Mas o que é que o celular não bota tudo juntinho? E ela vai estar lá, vai deixar Cassiano com seu pai, seu irmão, mas vai ter as férias. Vamos profetizar, quando ela chegar lá também já vai ter um trabalho de excelência para ela, lá no Ceará. Mas quando tiver as férias, não vim para aqui. Quem sabe Cassiano, seu esposo, seu menino, vai estar lá também nas férias, conhecendo também o Ceará, né? A família de lá também tomou um banhozinho de praia de lá do Ceará, comer uma castanhazinha, que lá é a terra da castanha. Aleluia. Não se esqueça de mim, né? Com a castanha quando vier lá para cá. E assim Jesus é que conduz tudo, que está conduzindo tudo nas nossas vidas. Não se esqueçam disso. Mas tem uma passagem aqui no livro de Efésios 5, do versículo 25 ao 33. Vocês, maridos, escutem atentamente o que é que se fala em Efésios 5, 25 ao 33, que nos diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, assim
a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois se depois daqui do encerramento, que Mateus sentir, que ela vai ter que sentir uma só carne. E assim sucessivamente. Aleluia. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Então tem que ter um respeito de um para com o outro. E uma coisa que no Velho Testamento eu sempre falava, que antes que o sol se pôs, que era para ter logo um concerto, né? Então não às vezes acontece, tem aqui um casal que nunca teve um biquinho, né? Mas não pode se esquecer que Jesus é o centro, e Jesus sendo o centro, só é falar com ele e um perdoar o outro, que às vezes, quem sabe, Kézia botou sal demais e Mateus comeu ali, mas ele ficou com vontade de falar alguma coisa, depois ele chegou e jogou. Ele disse assim: tu botou sal demais. Aí quem sabe, naquele momento Kézia disse: aí gerou. Mas aí chega, vai lá, bota umas batatinhas para tirar mais o sal e come. Porque a batatinha ajuda para tirar o sal, né? Mas aí vocês continuem firmes, crendo o que o Senhor está realizando neste dia de hoje. É uma nova etapa das vossas vidas, é uma nova história. É como um livro branco que Jesus, a partir de hoje, ele está escrevendo uma nova história das vossas vidas. Uma história de Mateus da Kézia do Mateus, e eles uma só carne. Gostaria só de mostrar aqui para vocês, são dois tipos de refrigerantes aqui. Mais escuro, um laranja. Aí a gente pega e misturou os dois. Algum de vocês consegue agora separá-los? Dá para separar agora? Tirar o laranja do escuro? Não. Assim também é a união entre o homem e a mulher. Não se separa. É até a morte, como Jesus ele nos falou. Até que a morte os separe. O que Deus ele une, o homem não separa. Somente através da morte ou da volta de Jesus, que eu creio que em breve ele estará voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Assim será.
Mateus, olha nos olhos, Kézia. Você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Kézia como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus? Sim. Deu para ouvir aí? Sim. Deu para ouvir aí? Quem está lá no fundo, lá os jovens lá, deu para ouvir aí? Não chegou lá no fundo não, Mateus. Sim. Agora. Você promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e serem fiel com os dois viverem? Sim. Pegou fôlego, puxou o diafragma, encheu e soltou aquele sim. Kézia, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Mateus como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, serem fiel enquanto os dois viverem? Aceito. Deu para ouvir aí? Aceito. Baixou. Deu para ouvir aí no fundo aí, jovens? Aceito. Glória a Jesus, aleluia. Mas Mateus, ele trouxe nesta tarde de hoje um empenho para este momento ímpar, que simboliza a sua união com Kézia. Este empenho, estou aguardando ele chegar. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os sonhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, quando seu olhar no meu se encontrou, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais.
soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Mateus e Kézia, um dos símbolos tradicionais, como testemunha do compromisso de um para com o outro, que vocês assumem hoje esta aliança. É a aliança que ela tem uma forma circular, mas a aliança ela tem o início, mas ela não tem o fim. Assim também é a união de vocês, que o fim dela, como já falei, que seja a volta de Jesus ou que a morte nos separe. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Mateus vai ficar olhando para Kézia, de novo mais uma vez, em frente, ele vai segurar a aliança de Kézia. O negócio é que foi feito um para com o outro, que até a medida das alianças são a mesma, viu? Deu para perceber, aí botou um diferencialzinho, para saber qual era da Kézia. Eu estava aqui, tentando aqui, mas é tudo parecido, até o mês é parecido dos dois, diferença é só de 12 dias, o mesmo ano, a mesma idade. Olha o que Jesus faz, que Jesus maravilhoso esse, né? Você vai olhar para ela, vai pegar a mão esquerda dela. Eu vou te dar aqui o microfone para você falar, né? O microfone. Ele para ela, olha para ela e diz: usando esta aliança, como um símbolo de nossa união, como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, e a minha vida à sua. Usando esta aliança, Como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, e a minha vida à sua. Que estas alianças sejam símbolo da mutualidade, da fé, do afeto e da fidelidade, que sentem um pelo outro a lembrança desta sagrada celebração e dos santos vínculos conjugais pelos quais se unem por meio do santo matrimônio até que a morte os separe. Mas tem os votos de um para com o outro, primeiramente de Mateus.
Boa noite, meu amor. Você é o resultado mais lindo de uma oração que fiz a Deus. Quando você chegou em minha vida, muitas coisas incríveis aconteceram. Parecia que nos conhecemos há muito tempo. Nos conectamos